Olá! A ONU foi criada em 1945, ainda em plena Segunda Guerra Mundial. Passados quase 80 anos, que avaliação nós podemos fazer da Organização das Nações Unidas? Ela atendeu aos propósitos dos países, continua cuidando dos anseios, olhando para os anseios do que as nações pedem à ONU? Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o Felipe Giuseppe Ribeiro, ele que é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, Felipe. É sempre um prazer falar com você. Obrigado, Malu. Também é um prazer estar aqui para responder algumas perguntas para vocês, ainda mais sobre a ONU, que é uma organização tão importante na organização das relações internacionais. Ô, Felipe, vamos pegar pelo contexto, né? Porque dizem que a gente sempre precisa do contexto e do pretexto para poder entender questões complexas, né? E eu fico me perguntando o seguinte: quando nós falamos da criação da ONU, né, para instaurar a paz, cuidar dos direitos humanos, que contexto de mundo nós tínhamos naquela época? Olha, a ONU ela vai ser criada no contexto exatamente da Segunda Guerra Mundial. É uma proposta americana que já aparece na Carta do Atlântico, que é uma carta que os Estados Unidos faz de intenções para entrar na Segunda Guerra Mundial, aliado à Inglaterra. Então, uma carta que os Estados Unidos organizam, né, onde ali já se prevê que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra não por motivos de ganhos territoriais, mas sim para combater o nazifascismo e estabelecer uma organização supranacional nos moldes da ONU. Mais ou menos alguns meses depois, né, a Carta do Atlântico é de 41, em 42 os Estados Unidos vão fazer a Declaração das Nações Unidas, aí envolvendo mais países na confirmação de tentar criar uma organização como resultado da entrada dos Estados Unidos e de outros países na Segunda Guerra Mundial. Mas a ONU ela só vai ser uma proposta realmente colocada em pauta ainda na Conferência de Alta, em fevereiro de 1945, quando o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele vai propor para a Inglaterra e para a União Soviética a criação das Nações Unidas. Lembrando, né, os internautas que estão assistindo a gente, que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos e a União Soviética, eles eram aliados contra o nazismo e o fascismo europeu na Segunda Guerra Mundial. E era muito importante para que essa organização viesse a ter uma legitimidade, uma importância, para que ela funcionasse, que a União Soviética participasse. Então, o Roosevelt foi muito cuidadoso ao tratar essa questão em alta, e em alta fica combinado, então, inaugurar a ONU, né, em junho e julho de 1945, numa conferência em São Francisco, né, cidade na Califórnia, nos Estados Unidos, que é quando ela é inaugurada, ainda antes de terminar a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Tá? Na Europa, a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado quando a ONU então é inaugurada lá nos Estados Unidos, em São Francisco. Professor, então, quando a ONU ela foi criada, você ainda tinha esse contexto de guerra mesmo. Ela não veio como a panaceia para todos os males, vamos resolver. Chegou ali uma instituição que pode resolver e fazer uma mágica com tudo. Eu acho que essa é uma percepção que a gente tem que ter em relação à ONU, né? Isso, essa é uma pergunta muito importante, Malu, porque eu percebo quando as pessoas comentam sobre a ONU, o que elas esperam da ONU? Uma organização que impõe as suas resoluções aos países, e não é para isso que a ONU foi criada. Não há como a ONU intervir nas questões de soberania.
A soberania é o poder de decisão de cada país. O que a ONU vai fazer? Ela vai relativizar o conceito de soberania. Quer dizer, a soberania passa a não ser mais algo absoluto, passa a ser algo a ser dialogado. Então, o que a ONU pode fazer? A ONU pode recomendar sanções, recomendar diálogos, a ONU pode determinar se existe uma ameaça ou não para a paz mundial, né? E ela pode também recomendar ingresso de novos países, a partir, então, de uma entidade que é a entidade organizadora da ONU, que é a Assembleia das Nações. Então, Assembleia Geral, né, das Nações. Então, essa Assembleia Geral, ela é composta por todos os países que são membros da ONU. Então, eles se reconhecem e eles têm o mesmo poder, que é o voto, um voto. Cada país tem um voto. Sobre a questão dos conflitos, você ainda tem um outro organismo especial só para lidar com a questão de segurança, que é o Conselho de Segurança da ONU. Ele é formado por 15 países e 5 desses países eles são membros permanentes, ou seja, eles sempre estão no Conselho de Segurança. São os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, quem são esses países? Os Estados Unidos, agora é a Rússia, que ela passou a ser herdeira, né, com o fim da União Soviética, dos espólios geopolíticos da União Soviética. Então, era a União Soviética que era membro permanente, passa a ser a Rússia, né? Então, a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a França, a Inglaterra e a China. Teve um determinado momento que houve uma dúvida qual China que deveria compor como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, mas na década de 70, né, se chega à conclusão que quem deveria fazer parte do Conselho de Segurança da ONU é a República Popular da China e não Taiwan, que é a República da China, né? Então, a República Popular da China passa a integrar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU nos anos 70, né? E os outros 10 membros, eles são eleitos por mandatos com 2 anos e eles não podem ser reeleitos. Então, eles têm que passar por uma eleição para poder ser reeleitos. Agora, o professor, eu queria que você desse um exemplo para a gente de vamos dizer, uma situação, um contexto onde a ONU foi assim fundamental, né, onde ela pôde exercer o seu papel mesmo como instituição, e um exemplo de insucesso que a ONU teve. A ONU ela vai ter alguns avanços, né, principalmente na forma como os países estabelecem um diálogo um com o outro, né? Então, a ONU ela tem uma série de instituições, né? Uma dessas instituições que a ONU vai incorporar e desenvolver o Alto Comissariado para Refugiados da ONU, a Acnur, por exemplo, né? Não há dúvida nenhuma que essa é uma ação da ONU que é muito bem sucedida, mesmo porque ela vai conseguir que os direitos dos refugiados sejam direitos inalienáveis, né? Porque um refugiado ele é diferente de um migrante, né? Um migrante geralmente ele migra por vontade própria, por questões econômicas, quer tentar a vida num outro país. O refugiado não. Ele é aquele cara que é obrigado a fugir do seu país, ou por uma questão política, ideológica, muitas vezes religiosa, né? E você tem hoje um número de refugiados que, né, são milhões e milhões de pessoas no mundo, né? E isso garante que os países que fazem parte
né, da Declaração do Direito dos Refugiados na ONU, que é a maior parte dos países da Assembleia Geral da ONU, ou seja, a maior parte dos países do mundo, incluindo Estados Unidos, incluindo Brasil, países europeus, tenham que receber esses refugiados, né? Então, com isso, a ONU é muito bem sucedida, embora o drama seja enorme, o drama dessa questão, ela não consegue acabar com os refugiados, porque isso não depende dela, mas ela consegue fazer com que os países tenham um tratamento igual em relação aos refugiados. Então, todos os países devem seguir, né, as mesmas resoluções quando eles têm que lidar com os refugiados, por exemplo. E um Agora, exemplo de de insucesso, insucesso, né? isso. Isso um exemplo de insucesso é um exemplo que eu falei aqui na nossa entrevista passada, no conflito Israel-Palestina, né, que foi a partilha da ONU, a partilha do território da Palestina. Foi uma das primeiras resoluções que a ONU fez, né, como eu disse, presidida pelo Oswaldo Aranha, que foi muito habilidoso, mas não houve, porque as partes não concordaram. Então, a ONU não pode impor. As partes têm que concordar, todas as partes envolvidas têm que concordar. Então, mais uma coisa interessante que a gente pode falar da ONU, um país que tem muito interesse num determinado assunto na ONU, ele não participar da reunião, por exemplo, não é uma boa coisa, não é uma coisa inteligente. Por quê? Porque se não há consenso, a resolução não pode passar. Então, por exemplo, um país tem alguma questão sobre o meio ambiente, por exemplo. Então, a ONU discute resoluções para a gente conseguir tentar resolver problemas como o aquecimento global, que é uma coisa muito complexa e difícil de conseguir. Né? Então, não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil, eu sempre brinco isso com os alunos, já teriam feito, né? Já estava resolvido. Né? E aí o país fala, eu não concordo com essas resoluções, então eu não vou participar. Isso não é inteligente, porque se ele participar, ele pode vetar a questão. Se ele não participar, os outros países decidem por ele. Né? Então, o Brasil, que é um país que tem uma importância muito grande na questão ambiental, por exemplo, a geopolítica brasileira, né? O Brasil é o que tem a maior floresta equatorial do mundo, é um dos países com a maior biodiversidade do planeta. Todas as resoluções que dizem respeito à questão ambiental, é importante que o Brasil participe, para que ele possa também contribuir com essas resoluções e não ter nenhuma decisão que pese contra ao país. Né? Então, portanto, na ONU, não participar não é uma coisa muito inteligente. Participar e não concordar é muito mais interessante na ONU, porque todas essas resoluções elas têm que ser tomadas por consenso. Todos os países que estão participando precisam concordar, né? Com exceção, é claro, no caso do Conselho de Segurança da ONU. Porque no Conselho de Segurança da ONU, até para complementar essa informação anterior, os 5 membros permanentes, eles têm poder de veto. Então, se eles não concordam, eles podem vetar totalmente a questão. Tá certo? Então, por isso que, por exemplo, sanções contra a Rússia, no caso da guerra da Ucrânia, elas não podem passar pelo Conselho de Segurança da ONU, porque a Rússia veta. Então ela vai dizer não, Agora, se ela não participar da reunião, ela pode vir a sofrer sanções estabelecidas pelo Conselho de Segurança da ONU. Então a Rússia tem que participar de todas as reuniões, mesmo ouvindo que todos os países estão falando dela, para que ela possa, no final, vetar isso no Conselho de Segurança da ONU. Então, só os 5 membros permanentes é que têm poder de veto. E aí vai numa questão que o Brasil é muito responsável e ele articula bastante esse tema, que hoje a ONU ela envolve mais de 180 países. Quando ela começou, ela era muito menor, né? E o mundo mudou. Então, o Brasil ele tem um discurso na ONU de que é necessário, por exemplo, para que a ONU continue tendo
ampliando o seu poder e a sua legitimidade, né, em relação aos países membros, que haja uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, incluindo países do Sul global. Né? Então, o que seria o Sul global? São os países em desenvolvimento. Eles são pouco representativos no Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil tem uma reivindicação histórica. Né? Desde que se criou o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil reivindica uma cadeira como membro permanente, porque ele participou da Segunda Guerra Mundial também, como os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, o Brasil sempre reivindicou ser o sexto membro permanente, né? Mas, diante da realidade do mundo de hoje, só a entrada de um país ainda não seria necessário. Então, teríamos que ter outros países, né, integrando, né, a mesa do Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, e especialmente países do Sul global. Provavelmente um país latino-americano, que poderia ser o Brasil, né, o que tem melhores prerrogativas, né, um país que tem um histórico na ONU muito positivo, de construção, de diálogo. O Brasil sempre foi um país muito respeitado na ONU, né? E um país da África, do continente africano, certamente estão para representar os anseios do continente africano, e um país asiático, especialmente ali da Ásia Meridional, Sudeste Asiático, ou seja, dos países em desenvolvimento da Ásia, né? Então, hoje, essa é a grande discussão, né, para que a ONU continue tendo uma legitimidade, né, na sua forma de fazer com que os países se relacionem um com o outro. Agora, a ONU, ela tem condição de impor sanção aos países membros? Não, ela não tem esse poder, né? Ela pode, no máximo, recomendar sanções, né? Então, a não ser que essas sanções sejam definidas pelo Conselho de Segurança da ONU em caso específico, né? Mas não, ela não pode impor a nenhum país nenhum tipo de resolução, porque a ONU, na sua carta de formação, a famosa Carta da ONU, ela estabelece que ela não pode interferir na soberania dos países. Então, os países eles não precisam seguir nada acima deles. A única coisa que existem para os países é a sua própria soberania, de então decidir sobre determinadas questões, tá certo? Como, por exemplo, decidir sobre fazer ou não a guerra, isso cabe a cada país, tá certo? E, é claro, decidir se ele quer incluir esses determinados protocolos que a ONU cria dentro das suas leis. Então, por que isso? Porque quando a gente vamos pegar o caso do Brasil, a gente vota para quê? A gente vota para eleger o legislativo e o executivo. Ou seja, tanto o legislativo quanto o executivo, eles são representantes da sociedade brasileira, eleitos. Então, é eles que definem que lei que eles vão fazer ou não. Então, o Brasil pode até concordar com alguma coisa da ONU, por exemplo. Então, concordei com o protocolo de Quioto. Mas, se não for aprovado no nosso Congresso, não dá para a ONU impor uma lei ao Congresso brasileiro, porque o Congresso brasileiro é soberano, né? A mesma coisa acontece para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Então, não. Então, qualquer lei que foi pensada lá na ONU, ela tem que ser ratificada pelo Congresso Nacional e depois, é lógico, assinada pelo presidente da República. Ou seja, se não houver acordo, se o Congresso não aprovar e o presidente da República não sancionar, essa lei não pode ser imposta pela ONU. Agora, algo que me intriga bastante, Felipe, é assim, depois, por exemplo, você pega a questão dos Estados Unidos, né? Depois que os Estados Unidos, eles desrespeitaram, né, a resolução do Conselho de Segurança da ONU no Iraque, né? A questão do Iraque.
Aí você está falando de uma resolução no Conselho de Segurança, né? E foi esse mesmo departamento que agora a gente vê a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Quer dizer, são pesos e medidas diferentes. Por que os Estados Unidos podem desrespeitar e aí ele pode brigar com a Rússia se a Rússia não respeitar? Essa é uma excelente questão, uma ótima pergunta, Malu. Os Estados Unidos, eles não deveriam desrespeitar o Conselho de Segurança da ONU, mas eles podem desrespeitar. Por que eles podem desrespeitar? Porque na prática ninguém pode fazer muita coisa contra os Estados Unidos, né? É um país que tem um fluxo comercial enorme, ou seja, muitos países dependem dos Estados Unidos, né? É um país que militarmente, nenhum país que não concordar vai poder pressionar os Estados Unidos militarmente. Só que isso gera um problema. Isso cria precedentes para que outros países que tenham o peso dos Estados Unidos possam seguir o que os Estados Unidos vem fazendo a partir, é claro, da guerra no Iraque, que foi uma guerra que teve como justificativa uma coisa que o Conselho de Segurança da ONU não aprovou, que eram as famosas armas de destruição em massa do Saddam Hussein, né? Foi por isso que eles invadiram o Iraque, porque supostamente o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e ele estava prestes a usar, quando na verdade a gente descobriu que no final das contas ele não tinha essas armas de destruição em massa, então ele não podia ameaçar absolutamente ninguém. O grande motivo foi um motivo econômico, que é um motivo que basicamente coloca os países em guerra, né? E especialmente, é uma coisa que eu gosto de ressaltar, principalmente para alunos que têm interesse em geografia política, ou para aquelas pessoas que têm interesse em geografia política, uma das coisas mais importantes para você analisar na geografia política é como os países agem quando são colocados em questão as suas fontes energéticas. Porque a partir da energia que se pode fazer absolutamente tudo que dá poder a um país, né? Como a indústria, a produção, né? O desenvolvimento tecnológico, né? A comunicação, os transportes, hoje em dia cada vez mais eletrificados, né? Então, e mesmo o combustível, que também é uma fonte de energia, né? Que faz movimentar, né? A maior parte ainda hoje dos carros e tudo mais. Então, os países, eles vão entrar em guerra quando se trata da questão de fonte de energia. Os Estados Unidos no Iraque é um exemplo, e no caso da Rússia, nós temos a Ucrânia, que é um país por onde passam gasodutos russos que chegam à Europa, né? E claramente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental que fazem parte da OTAN, que é uma outra organização supranacional de segurança desses países, né? A Rússia saberia, então, que ela não teria mais controle, né, nem geopolítico, nem econômico sobre a Ucrânia, e que ela poderia ter que pagar para passar o seu gás para os europeus, né? Então, antes que isso acontecesse, a Rússia interviu na Ucrânia, porque se a Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia nunca mais vai poder intervir na Ucrânia. Por quê? Porque um país que é atacado, um país da OTAN que é atacado, todos os países da OTAN entram na guerra contra o país que atacou. Esse é o dispositivo número 1 da OTAN. Então a Rússia sabia, se a Ucrânia entrar na OTAN, eu nunca mais vou poder fazer uma intervenção militar lá. Então é melhor que a gente intervenha agora do que a gente não possa mais ter controle sobre essa área que é tão próxima, é claro, do território russo, da capital russa e tudo mais, de Moscou, né? Ô Felipe, assim, então nós estamos falando aí de 1945, 78, quase 80 anos, vai, depois, né? Como é que avaliação que a gente pode fazer, que é aí retomando a pergunta do início da nossa conversa, né? Quer dizer, que instituição é essa hoje? Ela mais ajudou, não chegou onde ela queria, é uma instituição que precisa
de uma avaliação melhor? Ela precisa de uma correção? Em que pé que a gente pode fazer quase 80 anos depois? Sim, eu acho que toda instituição, ela para conseguir sobreviver, ela tem que se adaptar aos tempos que ela está, né? Claro, tem todo um acúmulo de experiência, né, que a ONU traz. Você falou aí, já são quase 80 anos de instituição, mas vamos tentar lembrar o que era o mundo antes da ONU, né? Porque aí então a gente tem uma ideia de como que a ONU foi importante. O mundo antes da ONU, ele foi um mundo que, para resolver as questões entre as grandes potências, precisou da guerra entre elas. E tudo bem, é verdade que a ONU não conseguiu acabar com a guerra, mas ela impediu que as grandes potências entrassem em guerra direta uma com a outra, a partir, é claro, de dispositivos como o Conselho de Segurança da ONU, Assembleia Geral da ONU e outros fóruns de discussão diplomática que a ONU promove entre os países. Então, quando a gente olha para o balanço, né, geral da ONU, ela não resolveu o problema maior do mundo, que é a possibilidade de guerra, né, global. Né? A gente ainda olha para o mundo e observa as guerras acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, a ONU ainda precisa avançar muito, e os países e a sociedade mundial precisam avançar muito nesse sentido, porque ainda não conseguem entender, né, que a gente está num planeta só, né, e está todo mundo no mesmo barco. Agora, a ONU, ela tem a intenção de sempre mostrar isso para as pessoas que participam dela. Olha, tá todo mundo no mesmo barco, não tem para onde correr, né? Então, uma guerra nuclear é um problema não para só quem faz a guerra nuclear, mas para o mundo todo, para a existência da humanidade. O aquecimento global é um problema para a existência da humanidade. É necessário conversar. É claro que, como ela não pode impor, os países têm que se responsabilizar em seguir aqueles determinados protocolos. E esse que é o maior dilema da ONU. Quer dizer, é necessário, talvez, que os países abram ainda mais mão de partes de sua soberania. Mas, para isso, os países têm que abrir mão por condição, né, por própria vontade. Né? Ninguém pode impor a ele. Né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles participam de todas as reuniões sobre a questão do aquecimento global. Mas quando ele vai colocar para internalizar como lei no país deles, ele nunca passa pelo Congresso americano. O Congresso americano nunca aceita. E isso por quê? Porque eles dizem que isso compromete o crescimento econômico, uma série de coisas que eles consideram ainda mais importantes do que a questão ambiental, que coloca em risco a existência, né, da humanidade como um todo, independente se você é americano ou se você é chinês, né, o descontrole, né, e as transformações climáticas, elas afetam o mundo todo, né, elas não escolhem países para atacar, né? Então, é necessário que a ONU aumente a sua legitimidade, tá certo? E a sua representatividade. Para ela ser legítima, ela precisa ser mais representativa. Então, é claro que isso é um processo que vem acontecendo em muitos campos já, né? Como, por exemplo, a discussão sobre a igualdade de gênero, a discussão sobre as crianças do mundo, né, que pouca gente sabe, mas, por exemplo, na questão dos refugiados, 40% dos refugiados do planeta são crianças. Crianças que não têm mais pais e estão sozinhas no mundo sem poder ter um lugar que as acolha. Imagina isso. Né? Então, de fato, a ONU tem um trabalho fantástico, mas ela ainda não consegue entrar na decisão sobre se um país vai entrar em guerra por qualquer motivo que ele escolha. Geralmente, né, são motivos econômicos que fazem os países
entrar em guerras como do Iraque, no caso dos Estados Unidos, né, da Ucrânia, no caso da Rússia, e entre outras guerras. Aí, eu acho que uma coisa que me preocupa, de fato, é que os Estados Unidos já vem dizendo isso, né, abertamente no campo diplomático, de que a China pode, então, ocupar Taiwan. Mas veja, os Estados Unidos, eles reclamam que a China pode ocupar Taiwan, né? À força. É isso que eles falam que a China vai fazer. A gente não sabe se a China vai fazer isso mesmo, mas há essa possibilidade. Agora, como você pode exigir de um país que ele não faça isso se você mesmo não faz isso? Então, o que regia, só para eu finalizar, as relações internacionais no mundo era a reciprocidade. Ou seja, eu vou fazer aquilo que o outro está fazendo. Né? Se um país ele é muito forte, ele acaba moldando o comportamento dos outros países. Então, se ele fez, eu também vou fazer. Né? Ou se ele pode fazer, eu também posso fazer. A ONU, ela não consegue, basicamente, acabar completamente com a reciprocidade, mas ela vai conseguir discutir essas questões. Então, países que não têm tanto poder no mundo podem denunciar outros países, né? Podem falar para o mundo, olha, nós estamos sofrendo isso daqui, lá na Assembleia Geral da ONU, porque todos os países têm um tempo para falar na Assembleia Geral da ONU. Então, antigamente, ninguém dava ouvido ao terceiro mundo, por exemplo, né? Os países em desenvolvimento. E as grandes potências faziam guerra a hora que elas queriam, inclusive entre elas. Então, eu acho que a ONU, nesses 85 anos, ela não resolveu, não levou a humanidade ao paraíso, certamente, mas ela evitou muitas vezes que a humanidade mergulhasse num caminho sem volta. Assim, para a gente entender mesmo o sentido mesmo da ONU, né? Quer dizer, quando você olha, assim, sem a ONU, a impressão que me dá é que o mundo seria muito pior, né? Mas também não é só esse extremo, né? É você olhar também para outro lado e ver que, assim, né? Por vezes, mas está lá no Conselho de Segurança, está na ONU e tal, não sei o quê. Eu vejo assim como sociedade, né? Às vezes assim, nossa, parece que ele amedronta, ele coloca, impõe respeito, mas às vezes é vagaroso, isso demora e tudo mais. Mas assim, é ali uma instituição que ela tem um papel, ela tem um valor, né? Então assim, ela também a gente não pode exigir da ONU que ela seja a saída para a humanidade, né? Não tem nenhum milagre nessa história, porque você tem uma conjuntura de países, né, que são as mais diversas, né, professor? Sim, então aí vem uma questão que eu acho sempre importante a gente estar corrigindo, né? As pessoas falam, a ONU decidiu. O ONU não decide. Quem decidiu foram os países que participam das Nações Unidas. É eles que decidem. Então, são os países que se comprometem em fazer determinadas coisas, né? Então, na verdade, a ONU o que ela pode fazer é colocar esses países para dialogar. Então, esse fórum é importante para que os países possam colocar ali as suas diferenças e se entenderem, né? Não quer dizer que eles vão se entender, né? Essa é uma grande questão. Às vezes há questões culturais, por exemplo, de rivalidades locais, que a ONU não consegue, que tem históricos de milênios de guerras, de conflito entre aquelas determinadas culturas, que a ONU não consegue resolver isso do dia para a noite, mas sem dúvida nenhuma vai aumentar o diálogo entre eles. Né? É um começo da coisa, mas é necessário que as pessoas tenham vontade, né? E que a sociedade dos determinados países que participam da ONU queiram resolver o problema. Isso é muito importante. Né? Dá para perceber muito, por exemplo, quando a gente faz as famosas simulações da ONU, né? Em que os alunos, né, geralmente representam países e discutem questões internacionais importantes. Eles acabam geralmente, e quando eles fazem, por exemplo, simulação de coisas históricas, como, por exemplo, a Conferência de Alta,
às vezes se chega a resultados que não aconteceram em alta. Por quê? Porque cada um ali pensa de uma maneira diferente. Os alunos que estão participando da simulação, da brincadeira, né? Uma brincadeira muito legal, né? Que melhora muito a formação dos nossos alunos em relação às questões da ONU. Eles começam a entender mais ou menos para que serve a ONU quando eles simulam, né? E às vezes eles chegam a resultados muito piores. Eu já vi, por exemplo, guerras acontecendo que não aconteceriam na vida real, né? Então, tá aí, né, um grande exercício. É um exercício. O exercício dialogar é um exercício. Quando a gente, por exemplo, a gente que vive na sociedade brasileira, que no geral todo mundo se entende, né, fala mais ou menos a mesma língua. A gente não consegue se entender, né, do ponto de vista político, por exemplo, das ideias, das ideologias. Às vezes sai briga, às vezes você fica sem falar com familiares, né, por causa disso. Por quê? Porque o exercício do diálogo é uma das coisas mais difíceis, mas também mais necessárias para que a humanidade consiga, né, de fato, né, sair dessa condição de infância e adolescência que ela está. Agora, eu queria puxar a questão da ONU para o Brasil, né, para a gente entender realmente esse contexto de Brasil. Quando você falou ali do meio ambiente, né, fico pensando, né, quer dizer, o Brasil, será que o Brasil é a grande oportunidade mesmo agora de se colocar nessa questão do meio ambiente, né? E quando você joga esse ingrediente da ONU, né? E o Brasil, você vê, o Brasil, pelo, né, você contando, né? Quer dizer, você tem ali, é sempre o Brasil que abre por causa do discurso do Oswaldo Aranha, que foi o primeiro na ONU, né, professor? Então, assim, parece que você tem um contexto aí que, assim, do tipo, vou me dar bem, né? Se o Brasil cuidar direitinho, fizer a lição de casa, o Brasil aí tem uma boa perspectiva, ou muito me engano, professor? Olha, na questão ambiental não há nenhuma potência do tamanho do Brasil. Veja, a gente tem praticamente quase metade do nosso território é de área de floresta amazônica. 45% do nosso território não é pouca coisa, é um dos maiores territórios do mundo. Ou seja, a gente está falando da maior biodiversidade do planeta. Não é à toa que a primeira reunião ambiental que a ONU faz é em 72 em Estocolmo. Ela demoraria só 20 anos depois para realizar a segunda grande conferência ambiental, que foi a Eco Rio 92, né? Então, ou a Rio 92, também conhecida como Rio 92. E essa é a grande conferência ambiental que vai começar a falar de aquecimento global, de mudanças climáticas, né? Que vai começar a falar de uma série de questões ambientais, biodiversidade, né? E então vai começar a se criar grupos de discussão sobre isso, com o Brasil sendo o protagonista nessa questão. Portanto, eu acho que o Brasil, para o futuro, é um país que não pode negligenciar de jeito nenhum a questão ambiental. Ela tem que estar acima das questões ideológicas. Por quê? Porque é isso que o mundo espera do Brasil. Então, a gente também tem que entender que há uma expectativa do mundo em relação ao Brasil. A floresta amazônica não está nos Estados Unidos, a floresta amazônica não está na Europa, a floresta amazônica está no Brasil. E então o Brasil tem, sim, mais o que fazer sobre essa questão do que qualquer país do mundo. Então, como o Brasil deve jogar nessa questão? Ele deve pedir o apoio mundial e deve cumprir, né, mostrar para o mundo que ele está criando meios para que ele consiga preservar essa riqueza que não é só importante para a gente, mas é importante para o mundo todo. Olha, e é bonito. Eu tinha me esquecido da questão da Eco 92, né, no Rio de Janeiro, que foi algo bárbaro, né, que assim chamou a atenção do mundo, né? Então, quer dizer, você tem aí mais uma vez a oportunidade do Brasil se colocar mesmo, né? Você usou uma expressão que me chamou muita atenção quando você falou de uma ONU que precisa ser mais representativa, e eu acrescentaria também uma ONU mais eficiente, né? Então, só que assim, você tem lá a ONU e tem o Brasil, que ainda tem uma liçãozinha de casa para fazer, né, professor?
Sim, sem dúvida. O Brasil é um país que tem muito conhecimento sobre a questão ambiental. As universidades brasileiras, elas são das universidades que mais produzem artigos científicos sobre a questão ambiental, sobre recuperação ambiental. E o que a gente precisa é ter um projeto, né? Basicamente que a gente consiga aplicar todo o nosso conhecimento, né, no assunto em pró da organização do nosso território, em pró do meio ambiente, em pró do Brasil no mundo, porque o Brasil ele tem existe toda uma expectativa do mundo em relação ao Brasil nessa questão. Ah, Felipe, conversa boa, adorei. Sempre quando você traz esses temas, eu adoro geopolítica, eu adoro falar do mundo. Muito obrigada, viu, Felipe, pela sua partilha aqui e por colocar aí todos os seus conhecimentos à disposição dos alunos e dos internautas de um modo geral, né? Professor, muito obrigada e até uma próxima, Felipe. Eu que agradeço, Malu. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, tá? Eu gosto muito de vir falar aqui com você. Você é uma ótima entrevistadora e eu espero que os alunos também aproveitem bastante aí, né, os nossos bate-papos que são sempre muito gostosos de fazer. Então agradeço bastante e podem contar comigo para futuras entrevistas. Obrigada, Felipe. Até a próxima. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.